Malaquias capítulo 3, dos versículo 13 ao versículo 15. A palavra do nosso Deus nos diz assim: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou? Temos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Até aqui, meus amados. Grandioso Deus, eterno Pai, mais uma vez nós estamos diante da poderosa presença do Senhor e queremos, ó Deus, suplicar ao Senhor mais uma vez nessa manhã a iluminação, Pai, do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ó Deus, tire todas as escamas, ó Pai. Deus, que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que o Senhor venha realmente transformar as nossas vidas, nos fazermos cada vez mais crentes, fiéis ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e que possamos, ó Deus, sermos exortados por Tua palavra, Pai, para que possamos ser crentes fiéis ao Senhor, Pai. Obrigado, Deus, por esse momento que o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos na Tua casa para podermos ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor nos abençoe para a honra e glória do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós vimos então, na devocional passada, a respeito dos benefícios que nós temos quando nós somos fiéis ao Senhor. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e nós colocamos em prática aquilo que o Senhor requer de cada um de nós, nós vimos os benefícios de sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas. O autor aqui, o profeta Malaquias, ele continua trazendo exortações e mostrando para o povo o testemunho do povo e o comportamento do povo diante do Senhor. O versículo 13, meus amados, ele vai trazer então esse confronto mais uma vez do povo contra o Senhor. E nós vamos ver nessa manhã um tema muito importante, que é: vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. E dentro desse tema, meus queridos, eu quero fazer 3 perguntas para os irmãos. E os irmãos respondam diante do Senhor o que está no coração dos irmãos. Primeiro é: por que você serve a Deus, meu amado irmão? Por que você serve a Deus? O que te motiva a servir a Deus? Quais são as suas motivações para servir a Deus? Essas são respostas que nós temos que respondê-la à luz desses 3 versículos de Malaquias. Porque quando nós olhamos, meus queridos, para a nação de Israel nesse período, nesse momento, e nós olhamos para esses 3 versículos, nós vemos então um confronto diretamente do povo de Deus ao Senhor. E confrontos pesados, palavras pesadas, é o que está registrado aqui. Nós vemos, meus amados, que eles estavam servindo a Deus, isso é verdade, nós vemos que eles estavam servindo a Deus, eles estavam oferecendo um culto a Deus, mas como nós já aprendemos, não é como eu devo servir a Deus, mas como Deus estabeleceu como eu o sirva, né? Não é a maneira como eu sirvo a Deus, mas a maneira como Deus revelou como Ele tem que ser adorado e servido. E muitas das vezes, meus amados, nós servimos a Deus da nossa maneira, da nossa perspectiva, e pode ter certeza, não vai dar certo. Quando nós deixamos a verdade de lado e tentamos servir a Deus longe da verdade de Deus, com certeza nós teremos problemas seríssimos.
Quando nós olhamos para João, capítulo 4, Jesus ali exortando aquela mulher samaritana, ele diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus no Espírito, mas também na verdade de Deus. Mas eles estavam servindo de maneira equivocada. Nós vemos a respeito no texto. Eles estavam servindo a Deus pelo que Deus poderia proporcionar a eles. Meus amados, nós vemos que eles estavam barganhando com Deus. Estavam fazendo troca de favores. E quando eu espero muito de Deus e não vem, com certeza nós nos frustramos com Deus. E isso desemboca com frustramentos com o meu próximo também. E nós começamos então a murmurar de Deus. Nada está bom. E quando nós olhamos, então, começamos a olhar para Deus de maneira como de barganha, não da maneira como que Deus estabeleceu para que nós o adorássemos, que nós o servíssemos. Porque nós sabemos, meus amados, que nosso Deus é um Deus justo, é um Deus fiel, é um Deus misericordioso. Nós precisamos olhar para Deus como um Deus que age em nossas vidas e que sabe qual é o melhor para cada um de nós. Quando nós nos esquecemos dessas coisas, meus amados, quando nós nos esquecemos do princípio dessas coisas, de que Deus sabe o que está fazendo sobre as nossas vidas, cuidando de nós, nos dando o que nós realmente precisamos e o que é necessário para nós, quando nós nos esquecemos disso, nós com certeza levedamos pelo mesmo caminho dessa nação nesse período aqui. Mas o que fica, meus amados, é que o versículo 13, o profeta vai dizer que as palavras foram duras para mim, diz o Senhor. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. E aqui, meus amados, nós vemos, como sempre no livro de Malaquias, o povo retrucando a Deus. Meus amados, coisa terrível é quando nós não reconhecemos os nossos pecados. Terrível é quando nós olhamos para nós mesmos, a nossa condição, e achamos que somos melhores, e achamos que nós merecemos alguma coisa da parte de Deus. E o pior ainda é como a nação aqui estava fazendo. Nós começamos a retrucar com Deus o porquê de tal bênção não recebida. E quando nós fazemos isso, nós estamos questionando a justiça de Deus, a bondade de Deus e a fidelidade de Deus. Quando nós vamos para Provérbios, versículo 28, capítulo 28, versículo 3, que diz: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? E o profeta vai mostrar o que esse povo tem falado para o Senhor, qual é a maneira que eles têm agido. O versículo 14 vai dizer: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Inútil é servir a Deus, porque o povo estava esperando muito de Deus. O povo estava cultuando a Deus, o povo estava trazendo sacrifícios para Deus. Nós vemos aqui ainda que o povo estava se cobrindo de pano de saco, estavam jejuando, estavam orando. E o que nós aprendemos, meus amados, é que eu e você podemos estar aqui, podemos estar cultuando a Deus de maneira que não agrade a Deus. Nós podemos estar aqui, mas com perspectiva totalmente longe daquilo que a palavra de Deus nos revela como que tem que ser. E nós muitas vezes cultuamos a Deus, meus amados,
por aquilo que Deus pode nos proporcionar. Muitas das vezes nós começamos a fazer essas barganhas com Deus. Começamos a adorar a Deus por aquilo que Deus pode nos proporcionar. E nós invertemos o versículo, que diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós invertemos os valores, e nós queremos as bênçãos, e nós não queremos o Deus da bênção. E nós vemos então que a nação vai mostrar que inútil é servir a Deus. Será mesmo, meus amados? Será mesmo que é inútil servir a Deus? E vamos olhar na perspectiva de quando tudo vai mal, porque nós aprendemos com Jó, porque Jó tinha tudo, Jó tinha riquezas, Jó tinha uma família abençoada, mas Deus tirou tudo de Jó. Mas nós aprendemos com Jó que Jó mesmo assim continuou servindo a Deus, adorando a Deus. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Qual que tem sido a nossa perspectiva para com Deus? Vale a pena, meus amados, servir a Deus. Ele continua dizendo: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Diante do Senhor dos Exércitos. E quando nós, meus amados, vivemos uma vida de religiosidade, somente conhecimento não é suficiente. Porque perceba que o povo dizia, Senhor dos Exércitos. Ele sabia que Deus é Senhor. Ele sabia que Ele é o Senhor dos Exércitos, ou seja, que não existe nenhum Deus acima do nosso Deus. Mas o fato não é somente nós entendermos a Deus intelectualmente. O nosso relacionamento com Deus, meus amados, é um relacionamento pessoal. Deus não quer só conhecimento. Muitas pessoas sabem que Jesus morreu na cruz. Muitas pessoas sabem que há 2000 anos atrás Jesus foi crucificado numa cruz. Mas quais são as implicações disso para a vida das pessoas? Nós devemos conhecer. E a palavra conhecer na Bíblia, meus amados, é um relacionamento. Você tem um relacionamento pessoal e vivo com esse Deus. Não é mero conhecimento. Mas o que acontece nos nossos dias é que as pessoas têm muito conhecimento, mas não estão vivendo o conhecimento, não estão aplicando esse conhecimento na sua vida, nos seus testemunhos, ou seja, não há transformação, é superficial. E o Senhor, meus amados, Ele nos conhece, o Senhor vê a transformação. Nós pegamos um exemplo disso, meus amados, por exemplo, Jonas. Abram um pouquinho, voltando um pouquinho a sua Bíblia, lá em Jonas, nós já passamos pelo livro de Jonas. Quando Jonas foge da presença do Senhor, nós vemos que Jonas também tem esse pensamento. Jonas capítulo 1, versículo 8 diz assim: então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu, sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Aqui nós vemos Jonas entrando em contradição. Como que alguém que crer num Deus que criou a terra e o mar vai tentar fugir da presença de Deus justamente pelo mar aonde Deus criou? Então nós vemos, meus amados, que só conhecer no sentido de intelectualmente não é suficiente. Nós precisamos ter um relacionamento mais profundo.
Em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, Jesus disse aos fariseus e escribas que eles eram hipócritas. Ele diz assim: bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus não vê apenas a aparência. Nós, meus amados, podemos enganar os homens. Nós, meus amados, com a nossa religiosidade, podemos enganar o pastor, nós podemos enganar os nossos cônjuges, mas Deus não vê como o homem vê. Deus vê o nosso coração, Deus vê as nossas intenções. Hebreus vai dizer que todas as coisas estão às claras de Deus, a quem nós devemos prestar contas. O versículo 15 nos diz: ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Perceba, meus amados, que acusação grave que eles fazem aqui. Nós reputamos por felizes são os soberbos, são os ímpios. A nação de Israel, meus amados, estava em pecado, não reconheceu seu pecado diante do Senhor e ainda estava olhando para as outras nações ímpias que estavam prosperando segundo as suas iniquidades, e eles passam a culpar a Deus e dizer: olha, as outras nações, os pagãos, os que adoram outros deuses, os soberbos, eles sim é que têm vida e vida abundante. Eles sim é que têm a verdadeira felicidade, mas nós não. E eles passavam a olhar para a prosperidade das nações ao redor e começaram a pôr em xeque a justiça de Deus. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. A soberba, meus amados, é uma manifestação do orgulho, de pretensão, de superioridade sobre outras pessoas. É a arrogância, é a altivez, é a autoconfiança exagerada. E a nação estava, então, mostrando que as outras nações pagãs, os soberbos, eram mais felizes do que a própria nação de Israel. E fazendo isso, meus amados, ele estava dizendo que Deus era um Deus infiel, era um Deus que não olhava para a nação. Quando nós vamos para Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, nós vemos ali toda a impiedade da raça humana sem temor a Deus. Será mesmo? Será mesmo que eles prosperam? Porque quando nós olhamos para vários textos da Bíblia, meus amados, nós vemos que todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor é quem sonda os corações, conforme Hebreus 21, 2. E nós vemos, meus amados, que quando nós distanciamos do Evangelho, quando nós distanciamos da verdade de Deus, nós fazemos igual a nação de Israel. Nós começamos a pôr em xeque tudo aquilo que Deus já fez em nossas vidas. Em vez de termos um coração grato a Deus por tudo que Ele tem feito, nós passamos então a murmurar contra o Senhor. Meus amados, o texto continua dizendo: ora, pois, reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Não olhe para a prosperidade dos ímpios. Os perversos não são felizes. O dinheiro não traz a verdadeira felicidade, meus amados. O dinheiro pode comprar uma rica casa, mas não pode comprar um lar. Alimentos deliciosos, mas não pode comprar você, o seu apetite.
O dinheiro não pode comprar para você, o melhor plano de saúde, mas não pode lhe dar saúde. O dinheiro pode lhe dar um lindo funeral, mas ele não pode lhe dar a vida, e a vida com abundância. A Bíblia diz que o ímpio não tem paz. E a aplicação que fica para nós é que nós devemos fazer conforme Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, dos versículos 5 ao do capítulo 3, versículo 2 ao versículo 5. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quando você, meu amado, coloca os seus olhos no alto, na eternidade, as coisas que nós fazemos aqui terrenamente, elas terão um bom propósito. Nós seremos bem, em todas as coisas nós iremos bem, porque nós estamos olhando na perspectiva da eternidade. Mas quando você tira os olhos da eternidade, e você passa a ter os olhos somente para as coisas terrenas, meus amados, aí é onde nós começamos a nos desviar do foco. Aí é onde nós começamos a deixar de olhar para o que é essencial para as nossas vidas. E nós passamos a olhar somente para o que é terreno. E então nós vamos perdendo o senso de o porquê que eu e você fomos criados. E nós fomos criados para glorificar a Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados para servir a Deus. Como diz o Salmo 100, servi ao Senhor com alegria, vós todos os povos da terra. Meus amados, em Mateus capítulo 6, versículo 21, também diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Que o nosso maior tesouro seja o próprio Senhor, Jesus Cristo. Saiba que o que você tem hoje é graças ao Senhor. Seja grato pelo que você tem. Seja grato por aquilo que Deus já te deu. Porque tem muita gente, meus amados, que não são gratos pelo que Deus deu. Tem muita gente que murmura, tem muita gente que não coloca nas mãos de Deus as suas vidas, os seus propósitos. E muitas das vezes, meus amados, são infiéis com o Senhor. Porque nós temos motivo suficiente para ver a bondade de Deus em nossas vidas. Nós temos motivo mais do que suficiente de nós vermos a misericórdia sobre as nossas vidas. Só pelo fato, meus amados, de nós acordarmos cedo, de nós fazermos as nossas orações, de nós estarmos aqui, já é a bondade de Deus sobre as nossas vidas. E Deus, Ele nos abençoa infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós sonhamos. Deus é fiel em nossas vidas. Nós podemos perder tudo, meus amados, mas se nós tivermos Deus, a nossa fé alicerçada em Deus, nós temos tudo. Agora, você pode ter tudo, se você não tiver Deus no seu coração, se você não tiver essa fé alicerçada no Senhor, você não tem nada. Como diz Apocalipse, nós somos miseráveis, nós somos pobres, nu, mas se nós tivermos Deus nos nossos corações, nós teremos um coração mais contente. Nós passaremos por dificuldades, nós passaremos por aflições, às vezes nós passaremos por necessidades, isso é verdade. Nós não estamos isentos disso. O que muitos pregadores têm pregado, que se você não tem um carro bom, se você não tem uma casa boa, barela, meus amados irmãos. Isso é mentira do inimigo, isso não é verdade. Quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos pessoas renunciando tudo para servir ao Senhor. Nós vemos pessoas que são verdadeiramente peregrinas nesse mundo, que abriram mão de famílias por amor ao Senhor. Pessoas foram mortas, mártires, abriram mão de tantas coisas preciosas nessa terra, até famílias, por amor ao Senhor.
E nós, se for possível, passarmos o que temos que passar, que nós possamos passar olhando para o autor e o consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Não deixamos a nossa esperança, não deixamos o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que possamos prosseguir para o alvo em que está e a carreira que nos está proposta, para que o nosso Deus seja glorificado através de nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Oh, Deus, o que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós se o Senhor não nos orientasse, não nos exortasse?